vocês? Eu sou o professor Marcelo Silva e estou aqui para falar um pouco sobre ensino e aprendizagem do aluno do século XXI. Nós vamos bater papo, conversar, quero passar algumas informações para vocês que eu acho que é muito relevante. Eu sou professor da Universidade de São Francisco, estou na instituição desde 2016 como docente do curso de Engenharia Civil, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade de São Francisco no ano de 2000, portanto já faz 20 anos, né, que estou atuando, né, como engenheiro, que atuo como engenheiro civil. A partir de 2017, 2018, fui convidado pela instituição para ser coordenador do curso de engenharia civil. Acabei de concluir meu mestrado em educação, também pela Universidade de São Francisco. Atualmente estou fazendo MBA em gestão educacional. Então, a questão de educação, né, apesar de eu ser um engenheiro civil, e atuar na área de engenharia civil, fui até secretário de obras e atuei em muitos projetos, mas a questão educacional para mim é muito forte, né? Então a questão acadêmica, pedagógica, ela é muito presente. Então espero poder, né, contribuir para você, aluno, né, que é um aluno totalmente antenado, que é um aluno totalmente moderno, né, um aluno que tem todas as informações na palma da mão. Nós vamos conversar um pouco, vou bater papo, trocar algumas experiências, que eu acho que é muito importante essa questão, hoje em dia é fundamental ter uma visão maior do que é o ensino, do que é a aprendizagem, principalmente para você que tem todo aí um período acadêmico pela frente, muitos já estão concluindo, outros estão iniciando, né, neste processo, mas é um processo que nunca termina. É um processo que nós estamos em constante transformação, estamos sendo transformados, né, por esse processo. Então, falando assim rapidamente, esse processo de ensino e aprendizagem é evidente, né? Ele tem o professor e o estudante como atores fundamentais. Ora, o professor, ele é emissor, ora, o estudante é emissor. Mas como pode isso, né? E é um processo interessante, porque é uma troca, na verdade. E tudo isso, essa troca, ela ocorre, né, nessa transmissão dessa mensagem, que é o conteúdo a ser discutido, né? Então, aqui, esse processo que estou tendo aqui, né, com vocês, quer seja aluno, quer seja professor, na verdade, é uma troca, né, é um conjunto que está acontecendo, né, desse processo, nesta mensagem, e é muito importante que isto, né, ocorra essa troca de experiência, essa troca de conteúdo, essa troca de informação, que tudo vai se tornar depois na questão do ensino. E essa troca, evidente, né, em sala de aula, ela é muito forte, né? O professor e o aluno têm essa interação. Ora, o professor, ele está transmitindo essa mensagem, né, esse conteúdo, ora, o aluno, né? E para quem, né? Esse é um aluno do século XXI, esse aluno que ele é totalmente antenado, ele é um aluno que ele é de uma geração que tudo é muito imediato, né? Esse aluno que está acostumado a ter todas as questões, um fast food, antigamente você tinha que ir para o cinema, hoje o cinema ele veio para sua casa, até na sua palma da mão, então você consegue ter todas as informações, todas as interações muito rápidas, né? As redes sociais. Então, é um aluno que ele é muito comunicativo na questão social, só que esse social mais no ambiente virtual, né? Ele é antenado muito virtualmente. Antigamente, né, para nós, isso falo por experiência, tinha necessidade de ir para uma biblioteca, debruçar sobre livros para ter esse conteúdo, ter toda essa informação. E toda essa informação era a partir de livros, né? Hoje é muito importante ainda a questão de livros. Só que o aluno, hoje em dia, ele tem uma biblioteca virtual na mão, né? Ele consegue acessar a biblioteca virtual, lá tem a maioria dos livros, a maioria dos títulos, e ele consegue, a partir disso, né, fazer uma leitura, recortar um texto, né, se aprofundar muito mais facilmente, além de todas as outras interações, né, como
os vídeos que tem na internet, os artigos que tem na internet. Então, tem uma gama, uma facilidade muito maior, né, de poder ter todos esses instrumentos na palma da mão. Essa informação toda, ela chega muito forte na palma da mão do aluno. Então, o aluno, normalmente, ele é meio que bombardeado por tantas informações, e tudo isso, né, tem que ser transformado de uma forma positiva. O aluno, ele tem todas essas informações, então, como ele tem muita informação, ele é muito difícil de ele ficar atento a aulas que são aulas clássicas, aulas tradicionais. Então, a função de um professor hoje é muito mais uma função mediadora, né? Então, esse professor, ele vai ajudar o aluno a transformar essas informações em conhecimento. Mas para isso, né, e a grande dificuldade que essa é um ponto importante a se destacar, é a questão do formato de como nós temos hoje em dia as aulas. A aula é num formato ainda, né, daquelas carteiras todas enfileiradas, o professor na frente da sala de aula, ele detentor do conhecimento. Então, você vê, né, no início lá do século XIX, uma sala de aula, né, até tradicional. Então, todo mundo enfileirado, o professor lá com o seu conhecimento, transmitindo lá conhecimento para os alunos, né? Nos dias de hoje, apesar de nós termos avançado, até tecnologicamente, dentro da sala de aula, mas continua o mesmo formato, né? Então, é muito difícil, nesse sentido, você impactar o aluno, porque existe, né, estudos que dizem, né, que um professor, ele vai falar em torno de 150 palavras por minuto, né? Então, o professor, ele tem que despejar, né, num bom sentido, né, todas as informações para o aluno. E ele tem que ter essa desenvoltura, e o professor ele tem que atingir o aluno. Só que 150 palavras que o professor fala por minuto, né, simplesmente 50% se perde. Ou seja, o aluno ele vai captar, ele vai entender 75%, só 75 palavras, né, que ele vai ter. Só que também o tempo, né, então nos primeiros 10 minutos, o aluno ele vai reter 70% de tudo aquilo que foi dito. E no final, né, no final da aula, o aluno já está cansado, né, o aluno já não presta mais atenção, né, tudo o que ele tem e aquilo que ele usa a favor dele, que é a questão da informação, vai lhe roubar a atenção. Então, no final, 20% apenas ele vai conseguir reter daquilo que era as 75 palavras, né? Então, é muito difícil para nós, docentes, né, competir, né, com a atenção do aluno quando ele tem todos, né, tem smartphone na mão. Então, as redes sociais, os alunos, eles vão ficar atentos a tudo que está acontecendo, né, externamente. Então, aquilo ele é algo que atrai muito mais. Então, ele quer saber a informação do amigo, ele quer saber aquilo que postou, o que foi postado. E o professor, e nós, enquanto professores, né, nós temos que lutar contra esta falta, não de interesse, mas essa dificuldade que nós temos de interação com a tecnologia, né? Então, nós, professores, apesar ainda de usar, né, um equipamento, de utilizar algumas coisas tecnológicas, né? Hoje em dia nós temos um data show com um computador, podemos colocar vídeo, podemos colocar fotos, podemos fazer uma interação maior, mas mesmo assim ainda é muito difícil essa disputa, né? E nós dizemos até que é muito desigual. Mas então o que fazer, né? Como fazer para todas essas informações que elas sejam transformadas em conhecimento, né? Que é o nosso maior desafio, né? Não seria se pudéssemos simplesmente abrir a cabeça, colocar todas as informações lá dentro, ser processado e essas informações se transformarem simplesmente em conhecimento. Para isso, né, os docentes têm usado de muitas estratégias. E hoje em dia, nós temos que entender como que funciona, né, quais as estratégias, né, e o que está por trás. A questão do aprendizado, né, o aprender, ele tem algumas estratégias que
podem ser melhores do que outros. É evidente que aqui, né, de uma forma um pouco mais genérica, né, existe cada situação, cada aluno, ele se adapta melhor com um formato de estudo, um formato de aprendizado, né, mas de uma forma geral, assim, é, alguns estudos apontam que 10%, né, nós aprendemos enquanto lemos, tá? 20% nós vamos aprender daquilo que ouvimos. 30% é que observamos, né? Aqui é interessante, né? Até faço uma observação, né, dentro dessa observação, que é a questão, então, dos laboratórios, né? Então, o aluno, ele ir para o laboratório, né, fazer as questões práticas ali, ele vai observando, né, todo o experimento, ou mesmo, né, de repente ele assiste um vídeo onde tem, né, aquilo que o professor falou, tem aquele experimento, né, tem aquele movimento, então ele consegue observar ali, 30% consegue absorver. 50% é o que vemos e ouvimos. Então, numa aula magistral que nós falamos, que é o professor à frente da sala de aula, né, então se o aluno prestar atenção, estar totalmente atento, né, ele vê e ouvir, e de repente, né, e retomo de novo a questão do experimento, é muito importante, 50%. 70% quando discutimos com os outros, né, e aí, lá na frente, nós vamos ver que a questão da aprendizagem, né, ela torna alguns contornos interessantes, porque trabalha justamente essa questão da discussão. Então, 70% é quando nós vamos discutir com o outro, né? Então, eu pego um assunto, vou discutir com um colega, vou discutir com o professor, e isso daí, ele aumenta. Então, conversar, perguntar, repetir, relatar números e reproduzir. 80% é quando fazemos, né? Então, escrever, interpretar, expressar, revisar, identificar, né? Então, essas questões todas, quando você vai fazer uma resolução, você vai escrever um texto, você vai interpretar isso daí, né? Você vai pôr a mão na massa, literalmente. 95% quando ensinamos ao outro, né? E aí eu retomo aquele ciclo, né, do ensino e aprendizagem, essa troca que existe, né, em nós, professores, né, isso é muito importante, que nós aprendemos muito enquanto ensinamos, né, isso daí é muito forte, né, ele é muito estruturado, e quando o aluno, ele se reúne em grupo, e um vai explicando para o outro, olha, aquele que tem, adquiriu, né, esse conhecimento maior, ele pode explicar para o outro, né, ele acaba aprendendo mais, né, isso é muito interessante. E aí entra, né, essa questão, que é essa questão, né, dessa troca de informação, essa troca de informação se transformar em conhecimento, né, o aluno, ele vai absorvendo tudo isso daí, né, então ele vai transformando tudo isso que ele leu, ele vai, de certa forma, né, com adquirindo esse conhecimento ele vai abrindo, evidente, inúmeras possibilidades, né, e o aluno, ele torna-se protagonista do próprio tempo acadêmico, né, então ele vai, no final do período acadêmico, né, de graduação, ele vai se tornar protagonista, né? Ele vai ter autonomia para poder fazer aquilo que ele tem de necessidade, mas só que nós temos que entender que esse processo acadêmico ele é muito amplo, né? Nós nos preocupamos demais com as questões técnicas, só que ela vai muito mais além das questões técnicas. Então, né, é muito importante que esse aluno que ele está à porta de uma vida profissional, já saindo das questões acadêmicas, ele vai se deparar com inúmeras dificuldades, ele vai se sentir inseguro, isso é normal para todos nós passamos por isso, e agora, né, o que que eu faço, para onde eu vou, né, eu tenho conhecimentos técnicos, mas muitas das vezes fragmentados, né, como se tivesse caixinhas, né, eu não sei tudo, eu não conheço tudo, é como se eu precisasse, houvesse necessidade de falar, nossa, eu preciso voltar a estudar tudo de novo, mas na verdade é um processo, ele é natural, todo mundo passa por isso. Mas nós temos que entender que nós vamos estar daí, toda essa preparação que nós tivemos acadêmica é para a nossa vida profissional.
né? E quando eu trago aqui uma questão assim de sucesso profissional, o sucesso profissional não é só sucesso financeiro, né? Ele é muito importante, o sucesso financeiro, mas uma satisfação pessoal de dizer, olha, eu consegui, eu trabalhei num projeto, consegui desenvolver o projeto, consegui trabalhar em equipe, consegui fazer com que as coisas funcionassem da melhor forma. Para isso, né, é muito importante trazer alguns métodos, algumas metodologias, e hoje em dia é muito forte a questão da metodologia ativa de ensino. Né? Então, como o próprio nome diz mesmo, né, você vai estar ativamente, né, intensamente vivendo essa questão do ensino. E alguns estudos também, né, até comprova que em 90%, né, ele aumenta em até 90% a questão da aprendizagem. Então, quer dizer, esse método, né, essa metodologia ativa, né, ele vai aumentar em 90% a questão da sua aprendizagem. Então, os alunos produzem conteúdo. É aquela questão do protagonismo, questão da autonomia. Né? Então, sobretudo, o aluno, ele não vai simplesmente depender do conhecimento do professor, ou ele vai simplesmente se ancorar e amparar naquilo. Né? O professor, né, muitos alunos, eles conseguem, de certa forma, se adequar, né, ou ali estar muito bem interagindo com o professor. Só que tem outros alunos que não conseguem, né? Então, essa questão dessa autonomia, ela é importante. Né, existe daí um comprometimento, né, e sendo que o papel principal nessas questões é o aluno. O aluno, ele é o ator principal. Então, só que ele tem que ter um comprometimento, a questão do aprendizagem, o conteúdo, né, as questões do ambiente, avaliação e essa interação entre aluno e professor, que é muito importante. Então, como aí, repito, né, e retomo de novo, a questão da autonomia, né, então você ter autonomia na questão do seu aprendizado, né, a aptidão em resolver problemas, porque tudo isso vai remeter à sua vida profissional. Então você já consegue, já começa a construir profissionalmente agora, na época, né, que você está nesse processo acadêmico. Então tem que ter colaboração, senso crítico, você já vai desenvolvendo o seu senso crítico, você já vai aprendendo, né, como se posicionar, tem que ter um protagonismo, né, você tem que ser responsável pela sua história. Né? É evidente que a confiança, né, a partir do momento que você vai transformando essas informações em conhecimento, você vai se tornando mais confiante para aquilo que você vai falar. Né? Uma aprendizagem envolvente, né? Então você ter prazer naquilo que você está fazendo. A empatia é muito importante hoje em dia, né? Então, ser alguém que tenha empatia, né? E a responsabilidade e a participação. Então, eu trouxe aqui algumas habilidades que são indispensáveis para o profissional do futuro, né? Eu não consigo pensar hoje num profissional que ele vai ter um sucesso dentro da academia e pós-academia, né, sem essas questões dessas habilidades. Lembrando assim, né, que o processo de ensino-aprendizagem não acaba quando você se forma. Na verdade, a formação, né, o seu diploma é apenas um passo. Mas você tem que ter, né, trabalhar as questões da inteligência emocional, isso é muito importante, né, você tem que ter, você tem que estar sempre centrado, não vir as críticas, não vir as pressões, e você tem que ter inteligência emocional. É algo difícil, mas você já vai trabalhando, né? E é interessante que eu trago aqui já, vocês, né? Todos nós passamos por isso, né? Fazer o tal do trabalho em grupo, né? Como é difícil, né? Um puxa para um lado, puxa para o outro, né? Então você já tem que trabalhar ali as questões da inteligência emocional, a criatividade, né? Então, olha, nós vamos fazer igual todo mundo, né? Então, o que eu posso fazer diferente para sobressair? O que eu posso trazer de argumentos aqui? Não simplesmente para entregar um projeto, um trabalho, algo que foi pedido, mas, sabe, algo criativo que demonstre mesmo que você pode ir além.
capacidade de resolução de problemas complexos, né? É evidente que na academia nós temos essa questão de tudo muito compartimentado, mas o ideal é trabalhar tudo isso de uma forma complexa mesmo, né? Porque depois na vida, quando você for resolver os problemas, eles não vão vir encaixotados bonitinho, eles vão vir de uma forma complexa, eles vão vir em blocos, né? Então eu não consigo secar uma questão da outra, né? Então é uma reação em cadeia. Saber tomar as decisões, isso é muito importante. Então, desde já ir trabalhando nessa questão de tomada de decisão. Olha, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, sabe? E estar comprometido, né, com isso. Saber trabalhar em equipe. E é uma das questões mais difíceis que tem, né? Não só dentro da academia, como fora da academia, porque nós sempre queremos fazer aquilo que nós achamos que é o correto, né? Na verdade, nós temos que trabalhar em prol da equipe, saber gerir bem as pessoas, né? Principalmente nas questões da engenharia, como um todo, né, nós vamos sempre trabalhar com pessoas, né, e um gestor, ele tem que saber trabalhar, tem que saber extrair o melhor das pessoas, né, ter o pensamento crítico, evidente, né, pegar e entender a situação que você está vivendo e trabalhar essa situação, né, de uma forma que todos possam é, ganhar com isso, né? Ter a capacidade de coordenação, então você tem que ser um coordenador o tempo todo, você tem que estar alinhado o tempo todo, né? Flexibilidade para negociar, isso é importante, não tem que ser flexível e aprender a aprender. Você não se forma quando você termina a graduação, você se forma, é evidente, né? Vai receber o seu canudo, vai estar apto para desenvolver, para trabalhar na profissão que você escolheu, só que você vai estar em constante transformação. A partir do momento que você se forma, você vai aprender muito mais, você vai ter uma necessidade de estar muito mais atento às mudanças, porque você não simplesmente, né, não consegue nesse espaço de tempo 5 anos, por exemplo, você adquirir todo o conhecimento, né? Então, as questões tecnológicas que nos envolvem, ela é muito rápida, né? Então, as mudanças são muito rápidas. E aqui, né, as competências fundamentais, né, só trazendo novamente, né, que essas questões, elas são trabalhadas já na graduação. Nós temos que, na verdade, nos apropriar dessas competências, né, que é a resolução de problemas complexos, né, através de N situações, inclusive de projetos, né, o pensamento crítico, nós temos que ter essa questão do pensamento crítico, mas um pensamento crítico responsável, né, um pensamento crítico, né, que ele vai de encontro, né, muitas das vezes eu não concordo no primeiro momento com aquilo que está sendo colocado, né, mas eu consigo, de certa forma, entender, né, e isso eu falo, olha, não, eu aceito isso, né, porque tem lógica, a criatividade, então não simplesmente fazer um projeto, e aí que está uma das grandes sacadas, né? Quando você for trabalhar profissionalmente, a sua criatividade vai ser muito importante, porque fazer igual todo mundo faz, né? Então ser criativo, fazer a diferença, a gestão de pessoas, isso é muito importante, porque você vai estar sempre trabalhando com pessoas, coordenação com os outros, a inteligência emocional, então saber que nos momentos mais difíceis você vai ter que segurar a onda, vai ter que, enfim, ter aquele momento, né, por mais difícil que seja, e para poder seguir adiante, porque você se torna muito visado, né? Então você se torna um ponto de apoio para muitas pessoas. O julgamento, tomada de decisão, isso é muito importante, tomar a decisão, fazer o julgamento correto. Evidente que nós não acertamos o tempo todo, não julgamos corretamente o tempo todo, né? Mas se você tiver bem alicerçado, né? Se essa informação for transformada em conhecimento, se você tiver bem alicerçado com esses conhecimentos, né? A sua tomada de decisão é evidente que ela vai ter uma margem maior de acerto, né? Orientação em serviço, a negociação, né? Que você já trabalha muito essas questões, né? Eu estou sempre negociando, estou sempre conversando
com o meu superior, com as pessoas que trabalham comigo, né? Então, nós temos sempre negociando. A flexibilidade cognitiva, evidente, né? Eu vou estar sempre trabalhando, sempre aprendendo, né? E não de uma forma dura, né? Bem flexível mesmo. Então, essas questões interessantes, porque um ambiente que você encontra de estudo, né, de ensino, de aprendizagem, já vai remeter ao seu ambiente de trabalho propriamente dito, né? Então, essa questão de trazer muito próximo, né, a questão profissional, tudo aquilo que você encontra dentro da academia, né, ser o mais próximo possível daquilo que você vai encontrar. Para isso, né, é importante salientar essa questão da comunicação, da empatia, a responsabilidade, a colaboração e a resiliência, né? Então, é um termo que tornou-se muito forte, né? Então eu tenho que ser resiliente, né? Muitas das vezes eu tenho que me refazer o tempo todo, né? Isso é muito importante. E aí, trazendo para as questões pedagógicas, né? Então, eu tenho aqui algumas das competências, né? Então, eu tenho as competências hard skills e as soft skills, né? As hard skills são aquelas competências técnicas, são aquelas competências que nós aprendemos no dia a dia dentro da sala de aula. É importantíssimo para nós termos nosso embasamento teórico, nosso embasamento de conteúdo. Mas não é só isso, eu tenho que ter também as minhas competências comportamentais, né, que são as soft skills. Aí, as competências técnicas, né, então é o meu conhecimento, saber teórico. Eu tenho que ter o conteúdo, eu tenho que ter todo esse embasamento, né, e com isso eu vou ter, né, vou desenvolver as minhas habilidades a partir das minhas leituras das normas, a questão da informática, que é muito forte na nossa vida hoje em dia, né? A utilização das ferramentas, né? Os cálculos, enfim. Então, tudo isso eu tenho que ter muito forte, né? Eu tenho que trabalhar tudo isso muito forte. Mas eu não posso deixar de trabalhar as questões comportamentais, né? E isso é muito importante. Para o meu desenvolvimento, né, enquanto profissional, eu tenho que saber, né, as questões técnicas, mas não somente as questões técnicas, eu tenho também que trabalhar as questões comportamentais, né? Aí eu vou trabalhar as minhas atitudes, né, o meu ser, as iniciativa, a comunicação, a criatividade e a flexibilidade, né? Então, todas essas questões são muito importantes, né, para que eu me torne alguém que tenha um conhecimento, um saber teórico, as habilidades, o saber fazer e a atitude ser, né? Isso, ele torna-se um complemento entre esses três, e daí eu consiga, de certa forma, desenvolver, né? Tanto tecnicamente como essas atitudes. E aí, trazendo, né, para essas questões de ensino, né, o que hoje nós temos, e aí eu retomo a questão das metodologias ativas, né, o que nós temos para diferenciar um pouco essa questão daquela sala de aula do professor com a aula magistral. Não que isso não vai ter, que vai acabar. A aula magistral, ela é necessária para as minhas questões técnicas, né, então eu tenho que ter esse tempo técnico, eu tenho que ter esse tempo de aprofundamento de conteúdo. Mas eu também tenho que desenvolver as minhas questões comportamentais. Não que essas metodologias ativas aqui, elas vão para desenvolver as minhas questões comportamentais, mas eu consigo, de certa forma, né, já extrair algum ensino que vai me ajudar nessas questões comportamentais também, né? Mas é importante também, né, salientar e retomar que a de grande dificuldade que nós temos hoje em dia, né, é o nosso aluno do século XXI, que é totalmente conectado. Então, essa disputa que nós temos, né, desse ensino com essa informação que o aluno tem na palma da mão, que torna-se desinteressante, então esse é muito importante. Bom, a aula invertida. A aula invertida, rapidamente falando aqui, né, sobre a aula invertida, eu tenho, né, eu vou ler, eu vou estudar antes na minha casa, eu vou pegar um texto, né, ou
qual seja o tema, eu vou me preparar antes na minha casa. Durante a aula, eu vou fazer uma troca entre os alunos com o professor, né, e vou receber um feedback. Na verdade, nós vamos, né, comentar entre um e outro o entendimento daquilo. E após a aula, né, eu vou verificar o meu desempenho a partir de alguma atividade, a partir de algo que o professor tenha preparado, e se houver necessidade, vou me aprofundar nos meus estudos. Aqui é interessante porque daí já existe uma autonomia, tem uma certa autonomia, né, e uma certa proatividade do aluno. Gamificação hoje em dia está sendo muito difundido e é algo que daí o aluno já vai trabalhar em equipe, o aluno ele já consegue trabalhar de certa forma, uma disputa, é algo interessante, então aquilo lhe torna, então eu consigo, né, já pegar um pouquinho desta atenção do aluno, e o aluno ele vai discutir depois temas, ele vai depois, o professor ele tem que, evidente, o professor ele tem que transformar tudo isso daqui depois, né, em conhecimento para o aluno, né, e o aluno ele consegue, a partir deste ponto, né, depois já discutir, olha, né, aquela questão, puxa, eu sabia, não sabia, né, é evidente que utilizando todas as ferramentas, né, que o aluno tem na palma da mão. A aprendizagem baseada em projetos é importante porque o aluno ele já consegue dar um salto muito grande e ele consegue não trabalhar compartimentado, mas trabalhar num conjunto. E aí entra a questão da criatividade, entra a questão da oralidade, entra as questões da proatividade. Então, os projetos, mas não os projetos de textos ter que entregar, não só isso, né? Mas, por exemplo, né, um projeto muito bacana, né, um guidastre feito de palito de sorvete, que ele é desenvolvido, né, já trabalhado há algum tempo na Universidade de São Francisco, né, a partir de uma ideia idealizada pelo professor Daniel Loureiro, né, que hoje em dia ele é coordenador do curso da mecânica, e ele começou a desenvolver esse projeto, e assim, o projeto deu muito certo. Então, um projeto que nós trabalhamos, os alunos, eles têm que projetar este guindaste, né, eles têm que calcular isso daí, e é feito para em torno aí de 15 quilos, e nesse caso aqui, ele aguentou em torno de 160 quilos, né, que é algo assim, bem grande. Além do guindaste, também tem a ponte de palito de sorvete. Um outro trabalho que é muito interessante, é um trabalho que nós fazemos uma integração entre os componentes curriculares, né, então, os alunos, eles, nesse caso aqui, eles tiveram que criar uma empresa, essa empresa, ela tinha que vender alguns serviços, né, e eram alunos iniciantes, alunos de primeiro semestre, então eles já, a partir dali, já iam se inteirando de como funciona, como que é esse mundo da engenharia, e a partir disso, eles vão trabalhando as questões do trabalho em grupo, a oralidade, a criatividade, então eles tinham, né, que estar numa postura profissional mesmo, né, é evidente que as dificuldades todas eles vão nos relatando, né, ao longo do processo, isso nós vamos ajudando, né, com todo o trabalho. E tudo isso é para que o aluno ele tenha esse sucesso, né, ele vai aprender a empreender, a articular, né, ter a produtividade, ele vai ter um autodesenvolvimento, que isso é muito importante, essa percepção, né, flexibilidade, ele vai cumprir prazos, alianças, uma visão ampla e a comunicação. E nos dias de hoje, né, como enfrentar tudo que nós estamos vivendo, né, algumas incertezas, por esse momento de pandemia, né, com esse vírus que está assolando, né, não só o Brasil, como o mundo todo, né, então a forma que nós temos hoje para poder trabalhar, é evidente que o trabalho com um instrumento que nós temos na nossa mão, né? Nesse caso aqui, nós trabalhamos com as aulas online, né? Que é diferente de uma aula em AD, né? Então, nós temos as aulas remotas. O que é aula remota, né? Então, eu sento, eu abro a minha sala virtual, os alunos entram, né, no mesmo instante, só que eu estou da minha casa, os alunos estão cada um da sua casa, e nós estamos trabalhando remotamente, mas o conteúdo está sendo trabalhado, estamos discutindo, né, todo
esse processo de ensino, esse processo de aprendizagem nessa troca. E é muito importante porque uma aula em AD, ele é algo amplo, né, e hoje em dia no Brasil ele está muito forte, ele é muito importante porque, principalmente, pessoas que não têm tempo, não têm condições de frequentar uma instituição presencialmente, né, e ele consegue agora ter grandes aulas, ter aula com professores muito bons no formato em AD. Mas no nosso caso, é aula remota, porque daí é uma aula personalizada, né? O professor está aqui, o aluno está aí, então há essa troca, o que é muito importante, né? E acontece esse desenvolvimento, porque o aluno vai estar trabalhando com todas as ferramentas que normalmente ele já tem na mão, né? E ele vai ferramentas, o que é muito importante. Lembrando que, para ter um futuro profissional, seja qual a sua área, né, o sucesso, ele depende muito daquilo que você está trabalhando agora, né, e esse sucesso, como eu falei, não é um sucesso simplesmente financeiro, né, mas essa capacidade de poder interagir, né, ter autonomia, né, ser proativo. Então, você já consegue trabalhando tudo isso. E, com orgulho, né, nós da Universidade de São Francisco temos trabalhado essas questões muito importantes, né, desse desenvolvimento pessoal, né, é evidente que esse desenvolvimento técnico, teórico, de conteúdo, ele é muito importante, esse embasamento todo, o aluno tem que ter isso, né, a Universidade de São Francisco trabalha através aí dos seus professores, dos docentes, dos laboratórios, trabalha isso muito forte. Mas, além disso, também, nós temos nos desdobrado e desempenhado e entendido a importância também, né, desses, dessas competências comportamentais, que é muito importante. Eu espero ter ajudado, ter trazido um pouco. Eu acho que é importante essa questão, né, do ensino e de aprendizagem para você, aluno do século XXI. Obrigado aí, espero que você tenha gostado. Professor Marcelo Silva, estou aqui. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, me mande um e-mail. Um abraço, até mais.